Olá, eu sou a Mariana Leme, advogada especialista em proteção patrimonial da família e direito tributário. O meu trabalho se traduz em colocar o sistema de holding familiar à sua disposição e à da sua família, para impedir que os seus filhos sejam rebaixados de classe social justamente no dia em que você não estiver mais aqui, por terem que passar pelo pesadelo do processo de inventário. O pesadelo que estou falando, que estou me referindo, não é em relação às potenciais brigas, né? Ou discussões, desavenças entre os herdeiros. É sobre o quão caro é o inventário. Caro do ponto de vista tributário, caro do ponto de vista de outras despesas, e é caro também em relação ao trabalho do advogado. Fazer o inventário custa caro e, normalmente, rebaixa seu filho de classe social. Mas as pessoas acreditam que sabem qual é o valor do inventário, mas eu acredito que elas não têm muita ideia do valor real. Então, eu estou aqui hoje para transmitir o tamanho que é essa fatura e mostrar também como isso vai funcionar e como o sistema de holding pode ajudar a você e aos seus filhos. E aí eu vou colocar esse sistema à disposição de vocês. Eu vou fazer isso através de uma planilha onde se compara o valor do inventário e o valor da holding familiar. Posso citar, assim, como exemplo, a gente vai adotar algumas premissas, que o imóvel é um único imóvel, né? O patrimônio é um único imóvel no valor de R$ 1.000.000. Para que fique fácil mostrar para vocês o quanto ficaria, e aí para que você também possa utilizar essas explicações para calcular o quanto vai ser o inventário da sua família. É uma maneira de calcular o quanto realmente esse inventário vai custar para todos. A gente considerou, tem algumas premissas para fazer essa planilha. Consideramos o bem de R$ 1.000.000 e um custo de aquisição de 300 mil, que é um custo bem aproximado do valor real, né? A gente, quando você compra o bem, você compra por um valor menor, vai passando o tempo, você não pode atualizar eles, exceto em casos previstos na legislação, mas você não pode atualizar. Então, normalmente, realmente existe uma defasagem entre o valor que você adquiriu e o valor que você vendeu. Considerando também que seria um inventário que não envolve menores, que não tem desavenças entre os herdeiros e que seja tudo contencioso, então seria um inventário para a gente fazer em cartório. E aí o cartório cobra 0,5% sobre o valor do bem, né, sobre o valor do seu patrimônio. Outro custo importante é o custo de certidões. Você tem que emitir uma série de certidões para apresentação no cartório, no processo. E isso, se você contratar uma empresa, normalmente é cobrado entre R$ 1.500 e R$ 2.500. Então, vamos colocar uma média de R$ 2.000. Após o encerramento do inventário, você tem que registrar esse formal de partilha. E o cartório de registro de imóveis, a gente está considerando que ele cobre 0,5% também sobre o valor do bem. E também, nesse momento, ocorre o fato gerador do imposto. O fato gerador do imposto, na verdade, ocorreu com a morte, né? Mas é nesse momento, depois do formal de partilha, que é pago o ITCMD. O ITCMD é Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Ele varia de 4% a 8%,
mas aqui em São Paulo, o percentual dele é 4%. E tomando por base os inventários que foram feitos no nosso escritório, nós colocamos aqui um percentual de 7%. Então, chegamos a um custo total de inventário de 122 mil. Qual é o problema? Esse custo, ele tem que ser pago à vista. A parte do advogado é o que você consegue pagar em algumas parcelas, mas também não é muitas parcelas. Você, né, consegue pagar em algumas parcelas, conforme a negociação, mas é um valor que tem que ser pago num curto espaço de tempo. E qual é a solução? E seu filho tem condições de pagar esse valor? Hoje, ele teria condições de pagar 122 mil reais? A gente, pela prática, a gente entende que não teria, assim, esse valor disponível para pagar esses valores. Então, qual seria a solução? A venda do imóvel. E isso, a gente está cansado de escutar que fulano vendeu o imóvel para pagar os custos de inventário. Beltrano também aconteceu isso. Então, por quê? Porque o valor é muito alto. E aí, se você vai vender o imóvel, você não consegue vender pelo valor mais alto de mercado. Normalmente, se você quer vender rápido, você vai vendê-lo com um deságio. O deságio é um desconto que você dá do valor, porque você quer que seja vendido rapidamente para ter esse dinheiro em mãos. E aqui a gente colocou como premissa 20%, que dá um valor de 800 reais. 800 mil, né? R$1.000. E aí o que acontece? Eu comprei por 300, vendi por 800. Isso desencadeia um outro imposto que chama Imposto de Renda sobre Ganho de Capital. O que é esse imposto de renda sobre o ganho de capital? É quando você tem essa diferença entre o custo de aquisição e o custo de venda. O imposto de renda sobre o ganho de capital é de 15% sobre essa diferença, que dá 75 mil. E aí a gente tem um novo custo total de inventário. E quanto vai ser? Vai ser os 122 mil mais os 75, que dá 197 mil. Então, o custo total do seu inventário é 197 mil. E aqui a gente, assim, a gente pode perceber que teve uma perda, né? Que quanto vai ficar um saldo no bolso do seu filho? Qual que é esse valor que vai ficar? 603 mil reais. Então, tínhamos um imóvel de 1 milhão e vai ficar no bolso do seu filho 603 mil reais. Então, houve realmente uma perda patrimonial de 397 mil, quase 400 mil reais. Né? Então, qual é o percentual equivalente a isso? É 40%. Então, você teve uma perda patrimonial de 40%, porque você teve que pagar os custos de inventário. Não conhecia. Não conhece. E agora você passou a conhecer o tamanho do mal que o inventário faz. Com esse valor que sobrará, né, com aquela perda patrimonial que ele terá, dificilmente o seu filho vai manter o mesmo apartamento, ou vai continuar morando até em mesmo bairro, ou vai continuar na mesma classe social. Agora que você entendeu exatamente o tamanho do rombo que isso vai causar na vida do seu filho, a holding familiar é, na verdade, não é uma empresa ou várias empresas, né, como tem sido falado, na verdade é um sistema. É um sistema que pode ser simples ou complexo, depende do patrimônio de cada um. E ele pode envolver uma ou várias empresas. Mas para a gente isso tanto faz, porque não importa a quantidade de empresas, e sim o resultado que ela vai trazer para vocês.
nós nem chamamos de empresas, nós chamamos de célula. Porque para nós, esse sistema é um sistema formado por células. Nesse sistema, a gente faz, o que a gente faz é abrigar todo o seu patrimônio dentro de uma empresa, e essa empresa vai ser chamada célula cofre, onde você, e no segundo passo, você faz uma doação dessas cotas dessa célula cofre aos seus filhos. Mas não é uma doação comum, não é aquela que você entrega para os seus filhos e você perde o direito sobre a administração dos seus bens. Ela é uma célula onde ela é uma doação regada com proteção, com cláusulas sucessórias e ainda resguarda o seu integral domínio de todos os seus bens. Então, é uma doação meramente burocrática, onde você continua dono de tudo, exercendo o domínio de tudo. Funciona de uma forma que chamamos de sistema de gatilho. O gatilho, ele é acionado, e aí quando acontece alguma coisa, ele dispara, e dispara para que a sua pretensão aconteça. E qual é a sua pretensão? É que no dia em que você não estiver mais aqui, aquele gatilho dispare automaticamente e aquilo que você definiu será feito, independente de um juiz, de um tabelião ou de um advogado. Eles vão, com o gatilho disparado, os seus bens vai migrar do seu domínio para o domínio dos seus filhos, sem que precise passar por inventário. Isso é completamente lícito e possível. E é um sistema, além de lícito e possível, ele é muito mais barato que o inventário. Ele é muito mais em conta. E aí ele também protege que, se porventura o seu filho passar por algum revés na justiça, esse revés não recaia sobre esses bens. O seu filho, a gente vai gravar com as cláusulas principais do direito sucessório, aonde nem se ele casar com comunhão universal de bens, os bens vão se comunicar. É realmente uma segurança para a família, para que os bens continuem nela. E mais ainda, a gente pode, depende do que você quiser. Se você é um casal, né, se for um casal que são os donos dos bens e queira que o gatilho dispare quando o último cônjuge vier a falecer, isso pode ser feito. Tudo vai depender do que vocês decidirem. Então, agora eu quero mostrar para vocês o porquê você faria essa holding e o quanto é essa diferença. Por isso que eu vou, de novo, compartilhar a minha tela, para que a gente agora explique para vocês todos os detalhes dos custos da holding familiar. Então, nós temos aqui o custo de inventário, que a gente já discutiu, e agora a gente vai ter o custo da holding familiar. Aqui, quando a gente faz a holding familiar, é utilizado o preço o valor do bem que está na declaração do imposto de renda da pessoa física. Então, a gente parte desse valor de 300 mil, conforme a gente já havia falado anteriormente, tá? Por que isso? Porque existe na legislação a possibilidade de, quando você integrar capital social com bens, você pode fazê-lo pelo valor na declaração do imposto de renda, tá? Então, considerando que o bem seja adquirido de 300 mil,
não haverá despesa de cartório de notas, mas haverá despesa na junta comercial. Numa holding mais simples, que é por esse valor do bem que a gente entende que vai gastar umas 3 alterações contratuais que dão esse valor de R$ 1.200. E enquanto ao TBI? TBI é zero, porque quando você integraliza capital com o bem, você passa o bem para a empresa, existe a imunidade tributária do ITBI e, portanto, não se paga ITBI. O outro gasto, assim como existe o registro do formal de partilha, aqui também a gente registra o bem. A partir do momento que você passa os bens para a empresa, você tem que registrar no cartório de imóveis que agora os bens estarão em nome da empresa. Então, a gente coloca o mesmo 0,5%, só que a base de cálculo ela mudou. Em vez de ser 1 milhão, agora será por 300 mil. E a gente vai fazer uma doação, né? A gente vai fazer uma doação com usufruto para os seus filhos, para efetivamente passar os bens para os seus filhos, mas com todo o resguardo das cláusulas sucessórias, com toda a proteção e com que você continue com a administração dos seus bens. E nesse caso, aqui em São Paulo, continua a alíquota de 4%, porque, como eu disse, o ITCMD é Imposto de Transmissão, Causa-Morte e Doação. Então, na doação, incide os 4%. E o honorário dos advogados? Para a gente fazer todo esse processo, constituição de empresa, análise dos seus bens, a gente cobra R$20 mil. E também a gente vai precisar cobrar uma parte do contador assistente. Por quê? Porque esse contador vai fazer os primeiros registros que você tem, né? Que você tem que fazer nos balanços e entregar as obrigações acessórias anuais. E aí, mais R$1.500. Aí temos um total de R$36.200, muito inferior ao que a gente tinha visto anteriormente. E o que é bom? Não precisa vender nada. Você não precisa vender um imóvel para arcar com esses custos. Não é verdade? Então, qual é a diferença que a gente tem entre a holding e o inventário? A diferença entre a holding e o inventário é 160.800. O que é isso? É o novo valor do inventário de 197 mil, menos os 36.200, que dá 160.800 reais. 160 mil é muito dinheiro, não é? É muito dinheiro que você está economizando por não fazer o inventário. E o percentual que a gente tem? A gente está falando que é 18%. Mas é só 18%? Não é que é só 18%, né? Por quê? Porque a gente tem um saldo de patrimônio de quanto? De 1 milhão. Então, a gente não teve perda patrimonial e ainda teve 18% de redução desse valor. Quer dizer, não de redução, ele equivale a 18% do valor que você tinha de inventário. Né? As despesas significam 18% em relação ao seu inventário. Então, só o fato do seu filho não ter nenhuma perda patrimonial é muito bom, porque você teve uma vida inteira para construir um patrimônio e chega na hora que você vai passar para o seu filho, ele seria dilapidado. E com a holding familiar isso não ocorre. E o que é mais legal ainda, porque esse valor cabe no seu bolso. Ele cabe no seu bolso, mas aí você iria falar para mim,
Mas, Mariana, esse valor ainda é alto, não tem esse dinheiro agora. E aí eu digo, a diferença é que agora, além desses valores que estão gritando aí, que você está vendo, né? Está gritando que é muito alto, você pode fazer um planejamento do seu pagamento, né? Você pode planejar a forma de efetuar essa holding de uma forma mais dilatada, né? Mais em alguns meses, e aí combinar com o seu advogado a forma do pagamento, exceto a parte do imposto do cartório, porque isso realmente isso é à vista, né? Isso vai ter que ser pago à vista. Mas o restante a gente consegue fazer um planejamento para que você consiga pagar sem precisar se endividar, né? Você consegue pagar com a sua renda mensal. E com isso, você não vai tirar nenhum tijolinho do seu patrimônio e você não vai deixar com que seus filhos desçam de classe social, que eles possam permanecer na mesma classe social com a sua falta. Então, agora, o que você precisa fazer para ter essa holding à disposição da sua família? Ela começa com a elaboração de um croquis. O que é esse croquis? É um desenho onde a gente coloca todos os cenários possíveis e os gastos inerentes a cada cenário. E vai depender da sua escolha qual será o cenário empregado. Você que vai decidir o caminho que você quer seguir. A gente vai pegar o croquis, entregar para você e você vai fazer o que você quiser. Se você quiser nos contratar, se você quiser passar para um outro profissional para fazer, ou se você quiser contratar o seu advogado de confiança e nos chamar para assessorar, fica à sua vontade. Essa é o grande diferencial desse sistema. O croquis é seu e a escolha é sua. Aliás, um sistema que, inclusive, tem uma cláusula que nós colocamos da possibilidade de desfazer tudo, que chamamos de cláusula de arrependimento. Você pode voltar tudo como era antes, com os gastos muito próximo de zero. É verdade que a gente não tem nenhum caso que foi desfeito tudo, mas a gente tem casos em que foi necessário desfazer de parte desse sistema para contemplar alguém. Então, no caso de um filho temporão, foi necessário desfazer parte dessa distribuição que foi feita para que os direitos do filho temporão sejam garantidos. Mas, ao contrário, agora, com a pandemia, tivemos diversas famílias que tiveram seu gastilho disparado em decorrência do falecimento da pessoa. E a gente sente muito com isso. Mas, graças à holding, o sofrimento dela foi amenizado em relação à questão financeira. Então, a questão financeira estava resguardada e ela pôde ter, sim, o seu luto e se limitou à perda, infelizmente, da pessoa, tá? E os herdeiros não tiveram o dissabor de passar pelo inventário. Temos um outro exemplo ainda. Às vezes, as pessoas têm negócios da família e eles prezam pela perenidade deste negócio. Então, você pode já planejar como vai deixar, quem vai ficar na administração, quem vai ficar com o bem A, com o bem B, C. Então, isso você pode fazer antecipadamente. E não deixar que o seu filho resolva isso, né? E evitar uma série de desavenças que possam vir a ter. Bom, se você quiser maiores
maiores explicações, agora é com você. Estou deixando aqui embaixo um botão que você consegue fazer contato comigo e vou receber um e-mail dizendo que você deseja fazer o contato para que eu possa retornar e fazer a elaboração, né, elaborar o seu croquis para a construção da sua holding familiar. Se quiser maiores informações, dá uma olhada nessa página, que irei disponibilizar várias informações de tudo, como tudo isso funciona. Seja bem-vindo ao universo de holding familiar. Seja bem-vindo à solução que já é empregada em muitas e muitas décadas pelos bilionários. Seja bem-vindo a essa solução que é empregada nos países desenvolvidos. Mas no Brasil ainda se fala pouco, e você tem o privilégio de agora sim ter todas as informações que você precisa para não permitir que seu filho seja rebaixado de classe social por conta do inventário. Não deixe de clicar no botão abaixo para fazer o seu contato para a elaboração do croquis da holding familiar da sua família. Um grande abraço e até mais.